Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje vamos continuar o nosso tapete talismã. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu já finalizei aqui na nossa primeira videoaula as 7 carreiras de detalhes e a gente finalizou a nossa última carreira apenas com pontos baixos, tá? Então, agora eu vou dar início com o fio verde. A gente vai fazer estilo um ponto pé de galinha pra gente fazer a base aqui para os nossos botõezinhos que a gente vai trabalhar aqui, as nossas florzinhas. Então, eu vou pegar aqui o meu fio e vou fazer estilo um laçadinho aqui, um nozinho nele desta forma. Fiz aqui estilo nozinho, eu vou deixar essa alcinha aqui reservada, certo? Eu vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto baixo que a gente fez, ao lado das duas correntinhas aqui, onde finaliza a parte oval e inicia a parte reta. Então, eu vou introduzir no meu primeiro ponto baixo e vou puxar essa laçadinha desta forma. Então, aqui eu vou ter um nozinho na parte de trás. Agora, eu faço duas correntinhas pra gente iniciar desta forma. Feitas as duas correntinhas, eu vou introduzir no próximo ponto baixo, sem laçar aqui o meu fio, tá vendo? Eu vou introduzir aqui e vou buscar meu fio ficando assim. Agora, eu vou pular um ponto baixo de base, no próximo eu vou introduzir aqui o fio e vou puxar. Agora, eu fiquei com 3 alcinhas aqui na minha agulha. Eu vou buscar o meu fio e vou fechar todas de uma vez, ficando assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha para fechar esses pontos, ficando desta forma aqui. Vou introduzir no mesmo pontinho a minha agulha. Vou introduzir e vou puxar o meu fio, formando uma laçadinha. Agora, eu pulo um ponto baixo de base, no próximo eu vou introduzir a minha agulha e vou buscar o meu fio formando uma laçadinha. Fiquei com 3 laçadinhas novamente. Então, agora eu busco o meu fio e fecho todas as laçadinhas de uma vez só, ficando assim. Faço uma correntinha aqui para fechar os meus pontos. Volto no mesmo ponto baixo de base, introduzo a minha agulha aqui e busco o fio formando uma laçada. Formei uma laçadinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto eu vou introduzir aqui a minha agulha, vou buscar o meu fio e vou ficar com 3 laçadinhas na minha agulha desta forma. Agora, eu vou introduzir aqui a minha agulha buscando o fio e tiro todas as laçadas de uma vez só, ficando desta forma aqui por enquanto. Faço uma corrente, volto no mesmo ponto de base, vou introduzir a minha agulha aqui e vou buscar o meu fio formando aqui a segunda laçadinha. Pulo um ponto baixo de base, no próximo ponto eu vou buscar o meu fio, ficando com 3 alcinhas aqui na agulha. Venho aqui, busco o fio, tiro todas essas 3 laçadas de uma vez só, ficando desta forma aqui. Agora, faço uma correntinha aqui para firmar, volto no mesmo pontinho de base, vou introduzir aqui a minha agulha e faço uma laçadinha ficando assim. Pulo um ponto de base, vamos no próximo ponto baixo, vou introduzir a agulha e vou buscar o meu fio, ficando com 3 laçadinhas aqui agora. Fiquei com 3 laçadinhas, eu busco o meu fio e fecho todas essas alcinhas de uma vez só, ficando desta forma aqui agora a nossa carreira. Agora, faço uma correntinha aqui, volto no mesmo pontinho, vou introduzir a agulha e vou buscar o fio, ficando assim. Pulo um ponto baixo de base, no próximo vou introduzir a minha agulha, busco o fio, ficando com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu busco o fio e fecho todas as laçadas de uma vez só. E assim, a gente vai fazendo a volta toda. Eu vou dar uma pequena adiantadinha até finalizar a minha parte reta e volto para mostrar para vocês como vamos fazer nas correntinhas, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantadinha aqui, trabalhando o meu detalhezinho, e que vai dar certinho na parte reta aqui. Vou mostrar para vocês. Eu finalizei aqui fechando as 3 laçadinhas, eu faço uma correntinha para firmar meus pontos, certo? Eu vou voltar sempre no mesmo ponto baixo, onde eu finalizei aqui, fechando os 3 juntos, introduzo a minha agulha e busco o meu fio, criando a minha laçadinha aqui. Então, a gente já fica com 2 laçadinhas na agulha. Pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, vou introduzir aqui a minha agulha, busco o fio e fiquei com 3 laçadas na agulha. Fiquei com 3 laçadas na agulha, eu busco o fio, fecho todas as laçadas de uma vez só. Agora, eu vou fazer uma correntinha para firmar, volto no mesmo pontinho aqui de base, vou introduzir aqui a minha agulha e vou formar aqui a segunda laçadinha, porque a primeira já tá na nossa agulha, tá vendo?
A gente vai pular a primeira correntinha e na segunda correntinha eu vou introduzir aqui a minha agulha dentro dela. Vou buscar o meu fio e fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Fiquei com 3 laçadinhas, eu busco o meu fio, fecho todas de uma vez só, ficando assim. Faço uma corrente, volto na mesma correntinha, vou introduzir a agulha e vou formar aqui uma segunda laçadinha, porque a primeira já tá aqui na agulha. Pulo um ponto de base, no próximo vou introduzir e vou puxar novamente. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora, eu busco o meu fio, fecho todas as laçadinhas de uma vez só. Fechei, sempre quando eu fecho, eu trabalho uma correntinha para firmar os meus pontos. Volto no mesmo pontinho, vou introduzir a agulha e vou fazer aqui a laçadinha. Aí, eu pulo um ponto baixo de base, no próximo eu vou introduzir a agulha, vou buscar o meu fio e fiquei com 3 laçadas na agulha. Busco agora, fecho todas de uma vez só. Como eu fechei, eu faço uma correntinha aqui para firmar, volto sempre no mesmo pontinho, introduzindo a agulha e busco o fio ficando assim. Aí, eu busquei o fio no mesmo pontinho, aí é só pular um ponto de base, no próximo eu vou introduzir a minha agulha e vou formar a terceira laçadinha. Aí, eu busco o fio, fecho as 3 laçadas de uma vez só. Faço uma correntinha e sempre quando a gente fechou e faz uma correntinha, a gente volta no mesmo ponto baixo de base. Introduzo a agulha e busco o fio. Busquei o fio no mesmo pontinho, pulo um ponto baixo de base, venho no próximo, vou introduzir a minha agulha, vou puxar formando as 3 laçadinhas. Agora, eu busco aqui, tiro todas de uma vez só. Tirei todas de uma vez só, faço uma corrente, volto no mesmo pontinho, introduzo a agulha e faço aqui a segunda laçada. Vou pular um ponto de base, no próximo eu vou introduzir e fiquei com 3. Agora, eu busco o fio, tiro todas de uma vez só, faço uma corrente, volto no mesmo ponto baixo e aqui já forma 2 laçadinhas. Pulo um ponto de base, no próximo a gente forma a terceira. E assim a gente vai fazendo a volta toda do nosso tapete com este detalhe aqui, tá bom? Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto, tá bom? Aqui a gente não trabalha aumento, a gente faz isso a volta inteira, tanto na parte reta quanto na parte oval. Então, eu vou dar uma grande adiantadinha e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, e estou finalizando a minha parte oval, sempre trabalhando a mesma sequência de pontos, tá bom? Aqui é o seguinte, em todos os lugares onde eu fechei as 3 laçadas de uma vez só, eu faço uma correntinha e sempre vou introduzir a minha agulha no mesmo ponto onde eu fechei as 3 laçadas de uma vez só. Então, eu vou introduzir aqui e vou buscar aqui a minha laçadinha. Alongue aqui um pouco sua laçadinha, porque se você fizer ela bem rente aqui ao ponto baixo, vai ficar bem repuxado aqui essa parte oval. Então, você alonga aqui mais um pouquinho, aí a gente pula um ponto de base, igual a gente fez em todos os outros. No próximo, a gente introduz a agulha e busca aqui a nossa laçadinha, ficando com 3 laçadinhas na agulha. Agora, busco o fio e fecho as 3 laçadinhas de uma vez só. Agora, faço uma corrente e vou introduzir no mesmo ponto baixo de base. Vou introduzir e vou buscar aqui a minha laçada. Busquei, vamos pular aqui uma correntinha. Na próxima correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou buscar aqui a minha terceira laçadinha. Busquei, eu vou pegar aqui, busco o meu fio e fecho todas as 3 laçadas de uma vez só. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui no mesmo correntinho e vou introduzir aqui a minha agulha buscando a minha segunda laçada. Para finalizar essa primeira carreira, a gente vai descartar aqui essas 2 correntinhas do início, porque quando a gente pega aqui e introduz no mesmo ponto, a gente pula um ponto de base, no próximo ponto a gente vai introduzir a nossa agulha e vai buscar a terceira laçadinha. Agora, eu busco o meu fio e fecho as 3 laçadinhas de uma vez só. Para finalizar aqui a nossa carreira, eu já tenho aqui uma correntinha. Então, ao invés de fazer uma correntinha aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse espacinho de uma correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou alongar meu fio para me dar uma explicação para vocês. Note que a gente formou estilo se fosse uns Vzinhos aqui e sempre pulamos um pontinho de base, tá vendo? Então, formou estilo uns Vzinhos aqui. Eu vou utilizar uns marcadores para dar uma explicação aqui rápida para vocês. A gente vai fazer da seguinte forma. Em um Vzinho, a gente vai ter um botãozinho de flor, no outro não. No outro, a gente tem um botãozinho e no outro não. Então, para facilitar aqui, para a gente poder fazer as nossas marcações, eu vou colocar aqui os meus marcadores, onde eu vou fazer o meu botãozinho de flor, tá bom?
Então, aqui onde a gente finalizou com ponto baixíssimo, eu vou marcar que aqui a gente vai ter um botãozinho de flor. Como eu disse pra vocês, em um Vzinho a gente faz o botãozinho, no outro não. Se aqui eu não fiz o botãozinho, no outro Vzinho eu vou fazer aqui o botãozinho de flor. Tá vendo? Então, a gente pulou um Vzinho aqui de base. Então, novamente, eu pulo aqui um Vzinho e no próximo eu coloco o marcador que a gente vai ter aqui um botãozinho de flor. Pulo um Vzinho, no próximo eu vou colocar um marcador aqui que vai ter um botãozinho de flor. Então, agora eu vou explicar pra vocês. Entre cada botãozinho de flor, a gente vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. E eles sempre vão ser distribuídos da mesma forma. Tá vendo que aqui, entre nosso Vzinho, a gente tem uma laçadinha aqui menor, essa alcinha aqui que ficou com um espacinho maior, e esse espaçozinho aqui bem fechadinho. Aqui a gente tem o nosso Vzinho e esses espacinhos aqui antes e depois. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto dentro desse espaço bem fechadinho, vou trabalhar um ponto alto dentro do espaço maior e um ponto alto aqui nesse espaço bem apertadinho, tá bom? Então, finalizei aqui com ponto baixíssimo, eu vou caminhar para esse espaçozinho aqui, bem fechadinho, e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo e vou subir com 3 correntes equivalentes ao ponto alto. Laço meu fio, venho dentro do espaço maior agora e trabalho um ponto alto. Agora, dentro do espacinho aqui menor, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui a gente formou 3 pontos altos. Agora que a gente já tem o nosso marcador, que aqui a gente vai ter uma pétala de flor aqui depois. Então, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, e agora, nesse espaçozinho aqui menor, novamente, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, dentro do espaço maior, trabalho um ponto alto. E agora, dentro do espacinho menor aqui, trabalho um ponto alto. Caso você tenha dificuldade de pegar aqui nesses pontinhos, você pode pegar aqui também, porém, não vai mostrar aqui os nossos Vzinhos, tá bom? Então, para vocês entenderem, eu vou retirar aqui esse marcador aqui para facilitar a visualização de vocês. Em um aqui Vzinho, a gente trabalha um bloquinho e no outro não. No outro, a gente trabalha o bloquinho e no outro não. E vou fazer aqui novamente com vocês, porque tanto na parte reta quanto na parte oval, a gente vai ter essa mesma sequência de pontos. Aqui eu marquei que nesse espacinho maior dentro desse Vzinho, a gente vai ter um botãozinho de flor. Então, bem aqui ao lado aqui do nosso próximo Vzinho, a gente vai fazer um ponto alto, certo? Então, eu trabalho 2 correntinhas e vou introduzir aqui a minha agulha nesse espaçozinho aqui que é fechadinho. E trabalho aqui um ponto alto. Feito o ponto alto, trabalho um ponto alto agora dentro do espaço do Vzinho. E agora, faço um ponto alto nesse espaço aqui bem fechadinho. Então, aqui eu trabalhei já o meu terceiro bloquinho de 3 pontos altos. Vou retirar aqui o meu marcador novamente para vocês visualizarem melhor. Então, sempre entre cada um dos nossos bloquinhos, a gente vai ter um Vzinho aqui, que é esse espacinho aqui de correntinha maior, tá vendo? Aqui eu marquei novamente que no próximo Vzinho a gente vai ter um botãozinho. Então, eu vou trabalhar 2 correntinhas e bem nesse espaçozinho aqui fechadinho, ao lado do espaço maior, eu trabalho o meu primeiro ponto alto. Feito o primeiro ponto alto dentro desse espacinho aqui menor, eu faço o segundo ponto alto dentro do espaço maior, que é dentro do nosso Vzinho. E agora, trabalho o meu terceiro ponto no espaçozinho aqui menor, bem fechadinho, ficando desta forma aqui. Se você quiser utilizar marcadores, para vocês fazerem assim, fica mais fácil. Então, vou marcar aqui novamente para vocês entenderem. Se aqui eu fiz o bloquinho dentro desse Vzinho, no próximo aqui, a gente vai ter um botãozinho de flor. Novamente, eu pulo esse Vzinho, no próximo a gente vai ter um botãozinho de flor. Aí, eu vou pular o próximo Vzinho aqui, e no próximo a gente vai ter um botãozinho de flor, tá vendo? Então, sempre aqui a gente vai fazer o bloquinho num Vzinho e no outro não. Um bloquinho no Vzinho e o outro não. Para ficar mais abertinho, a gente distribui os pontos altos desta forma. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo o espaço onde eu marquei que vai ser o botãozinho da flor, e vou introduzir aqui no espaço menor o meu primeiro ponto alto. Feito o ponto alto, eu venho dentro do espaço e trabalho o segundo ponto alto. E agora, dentro do espaço menor, eu trabalho aqui o meu terceiro ponto alto. E assim a gente vai fazendo, pessoal, por toda a nossa parte reta e por toda a parte oval. Sempre com essa mesma repetição de pontos. E vai dar certinho aqui. Então, a gente vai pular
um vezinho vai fazer um bloquinho, no outro espacinho a gente não faz nada. No outro a gente faz o bloquinho e no outro espacinho a gente não faz nada, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada aqui por toda a volta do meu tapete e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui toda a minha carreira. E sempre a gente ficou com um espacinho aqui, que é onde eu falei pra vocês que a gente vai fazer a pétala da nossa flor. Caso você não queira fazer o seu tapete com flores, você pode seguir o restante aqui depois, só como que eu vou trabalhar com o fio verde, tá bom? Mas aqui eu vou finalizar a nossa carreira em verde e a gente vai dar início às nossas pétalas das flores, tá bom? Aqui, então, pessoal, no meu, a gente vai ficar com um total de 66 bloquinhos de 3 pontos altos. E sempre entre os 3 pontos altos, a gente tem um espacinho desta forma aqui, tá vendo? Então, aqui vamos finalizar o nosso último bloquinho. Faço 2 correntinhas, pego no espacinho aqui menor, trabalho um ponto alto. Venho agora dentro do espaço maior, faço um ponto alto. E no meu aqui, faltou aquele espacinho menor. Então, eu vou introduzir aqui no mesmo pontinho e vou fazer aqui um ponto alto, formando aqui os 3 pontos altos. Aqui eu vou retirar o meu marcador, porque é onde eu finalizei aquela carreira, ficando com o espacinho do nosso botãozinho de flor. Faço 2 correntinhas aqui, igual a gente fez entre todos os outros bloquinhos de 3 pontos altos, e venho na terceira correntinha e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir com 3 correntinhas e vou deixar esse fio aqui reservado, tá bom? Agora, a gente vai pegar aqui o fio que a gente vai utilizar para confeccionar as nossas flores. No meu caso aqui, eu vou utilizar o Eco Brasil de fio 6, tá bom? Você pode estar utilizando a cor e a marca que você preferir. Como eu vou fazer aqui as minhas flores com as pérolas, eu vou estar passando as minhas pérolas aqui no fio antes de iniciar. Caso você queira fazer sem as pérolas, você não precisa fazer isso, tá bom? Eu vou pegar a cola de silicone líquida para me ajudar aqui nessa hora. Eu vou passar aqui bem na pontinha aqui do fio, para facilitar na hora de aplicar aqui as nossas pérolas. Então, eu vou colocar apenas uma gotinha aqui de cola de silicone. E vou torcer aqui, para ficar mais fácil depois de colocar as minhas pérolas aqui. Então, eu vou dar uma torcidinha aqui no meu fio e vou esperar secar aqui para eu poder estar passando as minhas pérolas, tá bom? Então, eu vou esperar aqui dar uma secadinha e já volto. Prontinho, pessoal. Agora que a minha pontinha de cola aqui já secou, vai ficar mais fácil a gente poder passar as nossas pérolas aqui no nosso fio, certo? Como aqui eu fiquei com 66 espacinhos, a gente vai precisar de 66 pérolas. Caso você não queira fazer com pérolas, como eu disse anteriormente, aí você não precisa colocar suas pérolas aqui, certo? Aqui eu tô utilizando a pérola de número 10, mas você pode utilizar a de número 8 também. Caso o buraquinho da pérola, ela não venha assim bem maior, você pode utilizar uma agulha de tapeçaria para poder aumentar aqui o buraquinho delas, tá bom? E como a gente passou aqui a cola de silicone anteriormente, esperou secar, vai ficar bem mais fácil a gente poder passar as nossas pérolas aqui agora. Então, eu vou passar aqui todas as minhas pérolas, as 66, e já volto, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui todas as pérolas no nosso fio. Então, eu vou colocar elas aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já coloquei aqui, então, todas as 66 pérolas no meu fio, certo? Então, agora que eu coloquei todas as pérolas aqui já, eu vou deixar elas aqui reservadas no meu fio, certo? E vou pegar aqui a pontinha do meu fio e vou fazer uma laçadinha inicial aqui, com o mesmo fiozinho que a gente tá com a colinha aqui, certo? Onde a gente passou todas as nossas pérolas. Fiz aqui a laçadinha inicial. Eu vou pegar a minha agulha e em qualquer um dos nossos espacinhos que a gente tem entre os bloquinhos de 3 pontos altos, a gente pode amarrar o nosso fio, porque é onde a gente vai fazer as nossas pétalas de flores. Então, aqui eu vou amarrar ao lado das 3 correntinhas aqui que eu subi e deixei o meu fio verde aqui reservado. Tem a minha laçadinha aqui inicial, eu vou pegar a minha agulha aqui neste espacinho que ficou entre um bloquinho e outro e vou puxar aqui a minha laçadinha,
Vou ajeitar aqui o meu nozinho e já vou subir com 3 correntes equivalentes ao tamanho do ponto alto. Subi aqui, então, com as 3 correntes equivalentes ao ponto alto, eu vou trabalhar mais 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, para iniciar a nossa primeira pétala, vamos precisar de 8 correntinhas. Agora, eu laço meu fio, vou voltar na terceira correntinha que a gente iniciou e vou introduzir a minha agulha aqui e vou puxar como se fosse fazer o ponto alto aqui atravessado. Então, eu busco a minha laçada e tiro aqui a primeira laçadinha do ponto alto. Ao invés de a gente buscar o fio aqui e fechar o ponto alto, eu vou buscar aqui uma pérola, pra gente já deixar ela aqui no miolinho da nossa flor, sem precisar da ajuda da agulha de tapeçaria. Então, eu vou pegar aqui a minha pérola e vou deixar ela bem rentinha aqui, certo? Agora, eu vou buscar meu fio e vou tirar apenas uma laçadinha aqui dessas duas que ficou aqui na agulha. Então, eu busco o fio e tiro uma laçadinha desta forma. Agora, eu busco o fio novamente e tiro as minhas 2 laçadas. Assim, a nossa pérola vai ficar no meio, já sem precisar de costurar depois. Agora, eu laço meu fio, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Então, vai ficar desta forma aqui a base da nossa pétala. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vamos para o próximo espacinho aqui que a gente tem entre os nossos bloquinhos. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço o meu fio, volto na cabecinha do ponto alto, vou introduzir aqui a minha agulha e busco aqui fazendo a laçadinha do ponto alto. Agora, eu busco o fio e tiro a laçada aqui, certo? Quando eu fico com as 2 laçadinhas pra gente poder fechar o ponto alto atravessado, ao invés de fechar, eu vou buscar aqui uma pérola. Então, eu vou pegar a minha pérola aqui, que a gente deixou já no nosso fio, e vou colocar ela aqui para não precisar costurar ela depois. Então, peguei a minha pérola, vou deixar ela bem rente aqui, vou deixar ela bem apertadinha, para ela não ficar muito assim, molenguinha, vamos dizer assim. Agora, eu busco aqui o meu fio e vou tirar apenas uma laçadinha aqui, certo? Ajeito aqui para ela ficar bem firme. Agora, eu fiquei novamente com 2 laçadinhas na agulha. Eu busco o fio e tiro as 2 laçadinhas aqui do ponto alto atravessado. Assim, a nossa pérola vai ficar desta forma. Agora, eu laço meu fio, volto aqui no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto, ficando desta forma aqui a base da nossa pétala. Então, a gente faz uma correntinha, vamos para o próximo espacinho e vou fazer aqui um ponto alto. Feito o ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fez 5 correntinhas, laço o fio, volta na cabecinha do ponto alto, introduz a agulha, busca aqui a laçadinha desta forma. Agora, eu pego aqui o meu fio e tiro aqui essas 2 laçadinhas. Quando fica com as 2 alcinhas aqui para fechar o ponto alto, a gente vai pegar a nossa pérola aí que a gente deixou reservada e vai trazer ela para bem rente ali ao nosso meio ponto alto que a gente trabalhou aqui, fechadinho, certo? Agora, a gente busca o fio e tira aqui a primeira laçadinha. Tirou a primeira laçadinha, ficamos novamente com 2 alcinhas na agulha. Então, a gente busca o fio e fecha as 2 laçadinhas, ficando com a nossa pérola desta forma aqui. Agora, a gente laça o fio, volta no mesmo espacinho e trabalha um ponto alto. Então, a gente vai fazer essa repetição em todos os nossos espaços. Então, a gente vai ficar com 66 bases de pétalas desta forma aqui. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantadinha e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a base das minhas pétalas e eu já estou aproveitando para me prender a minha pérola aqui no meio, certo? Lembrando que se você quiser fazer sem a sua pérola, é só você trabalhar o ponto alto atravessado aqui, tá bom? Então, fiz uma correntinha e no meu está faltando apenas 2 bases aqui pra gente fazer. Então, eu vou laçar o meu fio aqui, venho no espacinho aqui entre os bloquinhos e trabalho um ponto alto. Feito aqui o ponto alto, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Feito as 5 correntinhas, eu laço o meu fio, volto na cabecinha do ponto alto e faço que nem eu fazia na pétala da flor bela, estilo fazer o ponto alto atravessado aqui. Só que ao invés de fechar o ponto alto atravessado, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ficando desta forma aqui, eu vou desmanchar porque eu vou mostrar aqui pra vocês.
A gente laça o fio, volta na cabecinha do ponto alto, busca a laçada e tira a primeira laçada de fechar o ponto alto. Quando ficar com as duas laçadinhas aqui na agulha, eu pego aqui a minha pérola, ponho ela bem pertinho aqui, busco o fiozinho e vou tirar apenas uma laçadinha dessas duas laçadas aqui que tem na agulha. Então, vou tirar apenas uma laçadinha. Novamente, a gente ficou com duas laçadas. Então, eu busco o meu fio e tiro as duas laçadinhas, ficando com o ponto alto atravessado com a nossa pérola aqui já. Então, agora eu laço o meu fio, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Então, agora ficou faltando apenas uma. Então, eu faço uma corrente, vamos para o último espacinho aqui e trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, a gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço o fio, volta na cabecinha do ponto alto, vou introduzir a minha agulha e vou buscar o fio aqui. Busquei, a gente vai buscar o fio aqui novamente e vai tirar essas duas alças aqui do ponto alto. Tirei, a gente ficou com duas alcinhas aqui na agulha. Agora, eu vou pegar aqui a minha última pérola, vou buscar aqui o meu fio, vou tirar apenas uma laçadinha dessas duas que tem aqui na agulha. Então, eu busco o fio e tiro apenas uma laçadinha. Fiquei novamente com duas alcinhas na agulha. Eu busco o fio e tiro as duas de uma vez só. Agora, eu laço, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Aqui, então, finalizamos todas as bases aqui das nossas pétalas. Faço uma correntinha aqui, então, e vou introduzir na terceira correntinha que a gente iniciou, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Então, eu vou introduzir aqui e vou fazer o ponto baixíssimo para poder finalizar. Agora, pessoal, é o seguinte, a gente vai introduzir bem aqui como se fosse no ponto alto atravessado. Então, eu venho aqui e deixo a minha argolinha de 5 correntinhas reservada, tá bom? Aqui eu trabalho um ponto baixo e vou subir com 1, 2 correntinhas desta forma. Laço meu fio, venho aqui ao lado da minha pérola e trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, agora eu laço meu fio e vou pegar aqui, pessoal, nesse espaçozinho que tem aqui na minha pérola, tá vendo? Aqui eu trabalho um ponto alto. Ele é mais apertadinho, mas dá pra fazer o ponto alto aqui. E agora, ao lado da nossa pérola, a gente trabalha um ponto alto. Vamos ficar aqui, então, com um total de 4 pontos, contando com o ponto baixo e as duas correntinhas desta forma. Agora, a gente vai trabalhar neste ponto alto aqui, descendo. Vamos prender aqui com meio ponto alto no meio e vamos fazer aqui depois no ponto alto subindo. E depois, vamos trabalhar na argolinha de 5 correntinhas, tá bom? Então, eu vou explicar aqui direitinho pra vocês. Laço meu fio. Neste ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto apenas. Fiz o ponto alto, agora eu vou fazer meio ponto alto. Eu laço aqui igual fazer o ponto alto, venho aqui, busco o fio e ao invés de tirar essas duas laçadas e depois fechar o ponto alto, eu vou tirar todas as laçadas de uma vez só. Então, eu busco o fio e tiro todas as laçadas de uma vez só, fazendo meio ponto alto. Vou dar uma viradinha aqui pra facilitar aqui, pra mostrar pra vocês, tá bom? Agora, eu laço meu fio, venho aqui, ó, onde a gente trabalhou o ponto alto aqui subindo, as 5 correntinhas, o ponto alto e o ponto alto no mesmo espaço, aqui a gente vai fazer meio ponto alto. Então, eu vou virar aqui pra facilitar, alongo o fio e tiro todas as laçadas de uma vez só. Fiz meio ponto alto aqui, agora a gente vai fazer meio ponto alto no próximo ponto alto aqui, que eu vou chamar de ponto alto subindo. Então, eu laço meu fio, venho aqui no ponto alto, alongo aqui como se fosse fazer o ponto alto e tiro todas as laçadas de uma vez só. O meu soltou aqui da agulha, deixa eu colocar aqui novamente. Fiz aqui, então, o meio ponto alto, agora eu vou laçar o meu fio, vou trabalhar aqui um ponto alto normal. Agora, eu vou virar aqui novamente. E vamos trabalhar, pessoal, naquela argolinha que a gente deixou reservada aqui de 5 correntinhas. Então, note que vai ficar bem fechadinho aqui, a gente trabalhando apenas um ponto alto aqui no ponto alto descendo, meio ponto alto aqui, meio ponto alto no pezinho aqui e meio ponto alto subindo e um ponto alto aqui. Então, agora, a gente vai pegar aqui direto e vai trabalhar na argolinha de 5 correntinhas.
Na argolinha de 5 correntinhas, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos, vamos trabalhar aqui o ponto picô. Então, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou pegar aqui nas 2 alcinhas e vou fechar com um ponto baixo aqui. Fechei com ponto baixo, eu laço meu fio, volto na mesma argolinha e trabalho mais 4 pontos altos. Então, já fiz 2, 3 e 4 pontos altos. Então, em todas as nossas pétalas, a gente vai formar essa mesma sequência aqui de pontos, tá bom? Então, agora eu vou prender com ponto baixo naquele intervalinho de uma corrente que a gente fez. E vai ficar desta forma aqui. Então, a gente vai repetir isso em todas as nossas bases, as nossas pétalas. Vou fazer aqui novamente com vocês. Vou introduzir aqui no meu ponto alto atravessado e vou fazer um ponto baixo e vou subir com 2 correntinhas. Subi, laço o fio, trabalho um ponto alto aqui do lado da minha pérola. Fiz o ponto alto do lado da minha pérola, agora eu laço meu fio, venho aqui, ó, onde a gente colocou nossa pérola e trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, agora eu laço meu fio, venho do lado aqui da minha pérola e trabalho um ponto alto. Então, assim, a gente vai ficar com 4 pontinhos no nosso ponto alto atravessado, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar no ponto alto descendo e depois no ponto alto subindo. Aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto normal e meio ponto alto. Aqui, no encontro aqui dos pontos altos, eu vou trabalhar meio ponto alto. E para subir, vou fazer meio ponto alto e um ponto alto normal, tá bom? Então, eu laço aqui o meu fio, trabalho um ponto alto aqui. Fiz o ponto alto normal, agora eu laço o fio e vou fazer meio ponto alto. Então, eu vou tirar todas as laçadas de uma vez só. Feito meio ponto alto aqui, a gente vai trabalhar meio ponto alto no encontro aqui dos pontos altos. Então, vou virar aqui o meu tapete. Então, eu alongo aqui o meu fio e tiro todas as laçadas de uma vez, trabalhando meio ponto alto. Agora, aqui no ponto alto subindo, trabalho meio ponto alto novamente. Fiz o meio ponto alto, laço o fio, trabalho um ponto alto normal. Feito o ponto alto normal, vou virar aqui novamente o meu tapete. E agora, a gente vai trabalhar na argolinha de 5 correntes que a gente deixou reservada. Não é difícil de fazer não, tá, pessoal? Aqui é porque é mais complicado de eu mostrar pra vocês direitinho. Então, agora, eu pego aqui as 5 correntinhas e trabalho 4 pontos altos. Então, faço aqui 1, 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos, vamos trabalhar o ponto picô. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas aqui e faço aqui um ponto baixo, formando o meu ponto picô. Volto na mesma argolinha e trabalho mais 4 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, a gente fez a mesma repetição que a gente fez na outra base da nossa pétala. Agora, eu vou prender com ponto baixo no espacinho de uma correntinha. E ficou desta forma aqui. Agora, a gente vai direto para o próximo ponto alto atravessado, trabalha um ponto baixo e sobe 2 correntinhas. Ao lado da pérola, a gente trabalha um ponto alto. Aqui no espaçozinho da pérola, é mais difícil de pegar, mas dá para pegar. A gente trabalha um ponto alto. E agora, ao lado da nossa pérola, a gente trabalha um ponto alto. Ficando novamente com 4 pontos altos aqui, contando com o ponto baixo e as 2 correntinhas. Novamente, vamos trabalhar no ponto alto aqui descendo. Então, trabalho um ponto alto normal. E agora, meio ponto alto. Então, eu alongo igual fazer o ponto alto e tiro todas as laçadas de uma vez só. Agora, eu vou trabalhar meio ponto alto bem aqui no encontro dos pontos altos. Então, eu laço meu fio, vem bem aqui, alongo o fio igual fazer o ponto alto, só que eu vou tirar todas as laçadas de uma vez só.
Fiz meio ponto alto, a gente vai virando aqui para facilitar. Venho aqui no ponto alto subindo, alongo o fio igual fazer um ponto alto e vou tirar todas as laçadas de uma vez só, formando aqui meio ponto alto. E agora, para finalizar aqui no ponto alto subindo, trabalho um ponto alto normal. Agora que eu fiz aqui no ponto alto subindo, meio ponto alto e um ponto alto normal, eu viro aqui novamente e vamos pegar a nossa argolinha de 5 correntes que a gente deixou reservada aqui atrás. E vamos repetir novamente na argolinha 4 pontos altos. Então, fiz aqui 1, 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos normais, vamos trabalhar o ponto picô. Então, agora eu faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com um ponto baixo. Formei o ponto picô, volto na mesma argolinha e trabalho mais 4 pontos altos. Então, fiz 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos, vamos prender aqui no espaço de uma corrente com um ponto baixo. Então, pessoal, vai ficando desta forma aqui as nossas florzinhas, tá bom? Aqui, pessoal, uma dica para não ficar enrolando muito é você deixar o seu novelo, por exemplo, da cor verde, bem aqui do lado para não ficar enrolando, porque se você deixar ele aqui, ó, na mesma direção, onde você tá caminhando com seu fio rosa, por exemplo, aqui, pode embolar tudo e dar vários nós, tá bom? Caso você tenha dificuldade também, que eu esqueci de falar anteriormente, de ficar aqui com as 2 linhas aqui sem cortar, você pode estar cortando aqui e depois você amarrar normalmente aqui, tá bom? A única diferença é que vai ter um nó a mais. Mas aqui, se você achar mais fácil trabalhar apenas com fio, você pode estar cortando aqui o fio verde que eu deixei reservado. Porém, o meu, para facilitar, eu deixei ele bem ali no cantinho e deixei o fio rosa do outro lado para não ter o perigo de ficar embolando, tá bom? Como é apenas uma repetição de pontos, pessoal, eu vou dar uma grande adiantada, então, por toda a volta do meu tapete, sempre com essa mesma repetição. No ponto alto atravessado, a gente trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto ao lado da nossa pérola. Aqui, no espacinho da pérola, a gente trabalha um ponto alto e depois vem aqui do lado da pérola e trabalha um ponto alto aqui, ficando com 4 pontos. No ponto alto descendo, a gente vai fazer um ponto alto normal e meio ponto alto. Aqui, no encontro dos pontos altos aqui, a gente vai trabalhar meio ponto alto. E depois, no ponto alto subindo, meio ponto alto e um ponto alto. Aí, a gente vem direto para a argolinha de 5 correntinhas e vai trabalhar os 4 pontos altos, o ponto picô e 4 pontos altos. Quando finalizar aqui, é só prender no espaço de uma correntinha com um ponto baixo. E vai ficando desta forma aqui. Então, vou dar uma super adiantada, então, por toda a volta do meu tapete e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando a minha última pétala aqui, certo? Então, aqui, em todas as nossas bases das nossas pétalas, a gente fez a mesma sequência de pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a última com vocês. Prendi com ponto baixo aqui no espaço de uma correntinha, vamos direto aqui para o espaço onde a gente tem aqui, daquele ponto atravessado, a gente colocou a nossa pérola, certo? Aqui eu vou prender com um ponto baixo e vou fazer 2 correntinhas. Ao lado da nossa pérola, vamos trabalhar um ponto alto. Então, por enquanto, temos 2 pontos altos, contando com ponto baixo as 2 correntinhas. Laço o meu fio, vamos introduzir aqui no espacinho aqui que a gente fez aqui da pérola, tá vendo? A gente introduziu aqui a nossa pérola. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Como aqui a minha pérola ela é de número 10, fica mais fácil para eu poder fazer o ponto alto. Se sua pérola for de número 8, aí vai ficar mais fechadinho aqui, dá para fazer, mas é mais complicadinho da gente pegar aqui, tá bom? E agora a gente trabalha um ponto alto ao lado da nossa pérola, ficando com um total de 4 pontos altos aqui, onde ficaria aquele ponto alto atravessado. No ponto alto aqui descendo, eu vou trabalhar um ponto alto normal. Feito o ponto alto normal, vou laçar o meu fio e vou fazer meio ponto alto. Então, eu alongo aqui e tiro todas as laçadas de uma vez só. Laço o meu fio, agora eu venho aqui
Onde a gente fez aqui o ponto alto aqui e o outro ponto alto bem aqui, vou trabalhar meio ponto alto. Vou virar aqui meu tapete para facilitar. Trabalhei meio ponto alto, vamos agora para o ponto alto subindo. Nele eu trabalho meio ponto alto. Feito meio ponto alto, trabalho um ponto alto normal. E agora a gente vai lá na argolinha de 5 correntinhas que a gente deixou reservada. Como meu tapete já tá de um tamanho grande, fica mais difícil para me virar aqui para vocês. Então, eu vou retirar aqui a agulha e vou introduzir aqui novamente. Agora, eu vou pegar aquela argolinha aqui de 5 correntinhas e trabalho 4 pontos altos. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto alto, faço o segundo ponto alto, o terceiro, e agora trabalho o quarto ponto alto. Feito aqui 4 pontos altos, vamos trabalhar o ponto picô. Subo com 3 correntes, pego nas 2 alcinhas aqui e fecho com ponto baixo. Fechei com ponto baixo, volto no mesmo espacinho de 5 correntinhas e trabalho mais 4 pontos altos. Então, a gente fez essa repetição em todas as bases das nossas pétalas, tá bom? Finalizei aqui os 4 pontos altos, ficou assim. Vou prender aqui no espaço de uma correntinha com um ponto baixo. Para finalizar, eu vou vir bem aqui, pessoal, onde tem o espacinho aqui, tá vendo? A gente fez aqui o meio ponto alto e o ponto alto, e aqui a gente foi direto para a argolinha de 5 correntinhas. Neste espacinho aqui que dá do tamanho do ponto alto, eu vou introduzir o meu fio e vou puxar aqui fazendo um ponto baixíssimo, porque essa parte aqui das nossas pétalas já ficou finalizada. Então, vou embutir aqui a pontinha de linha que ficou e volto pra gente dar continuidade com o nosso fio verde, tá bom? Prontinho, pessoal, já embuti a pontinha de linha que ficou e as nossas pétalas ficaram bem bagunçadinhas aqui, certo? A minha ainda ficou mais bagunçadinha porque como a minha pérola é de número 10, ela abre um pouquinho mais as nossas pétalas, tá bom? Então, agora a gente vai prender elas aqui utilizando aquela carreira verde aqui que a gente trabalhou na carreira anterior. Note que fazendo essa carreira, fica bem fechadinho aqui, não fica muito buracudo, vamos dizer assim, o nosso tapete. Então, agora, eu vou continuar aqui no mesmo lugar onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou subir aqui com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. A gente vai dar continuidade com o nosso fio verde que a gente deixou reservado aqui. Agora, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Agora, eu laço o fio e trabalho um ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui a gente faz ponto sobre ponto desta forma. Aqui, ao invés de trabalhar 2 correntinhas, eu vou pegar aqui a minha pétala, certo? E vou pegar bem aqui embaixo, em uma alcinha antes e uma alcinha depois aqui, na direção do ponto picô, tá vendo? Aqui eu vou prender com ponto baixo. Eu não vou prender com ponto bem apertadinho para não ficar repuxado aqui, certo? Prendi com ponto baixo, eu vou laçar direto para o próximo ponto alto aqui. E trabalho um ponto alto. Vou fazer igual a gente fez anteriormente, um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Então, aqui a gente trabalha ponto sobre ponto. Finalizei aqui, então, ponto sobre ponto, eu vou virar aqui do lado avesso para mostrar para vocês como é que tá. A gente continuou com os 3 pontos altos e ao invés de trabalhar 2 correntinhas, eu prendi aqui a minha pétala, certo? Então, o mesmo vamos fazer nessa outra pétala aqui. Trabalhei os 3 pontos altos, vou pegar aqui a minha pétala, vou pegar não aqui na direção do ponto picô não, viu, pessoal? É aqui na direção dos pontos altos. Vou pegar aqui em uma alcinha antes e depois. Se quiser pegar em 3 alcinhas para ficar mais firme, você pode pegar também. Aqui a gente puxa o fio e trabalha um ponto baixo. Laço direto agora para os próximos 3 pontos altos e trabalho um ponto alto em cada ponto alto feito. Então, eu trabalho aqui ponto sobre ponto. E por toda a nossa parte reta, a gente vai seguir com essa mesma repetição aqui. Vou virar aqui do avesso novamente para mostrar para vocês entenderem melhor. A gente continua fazendo ponto sobre ponto e vamos prender aqui a nossa pétala, certo? Então, agora eu trabalho aqui. Caso o seu ficar repuxado, você pode trabalhar 2 correntinhas aqui, não precisa prender a pétala aqui nessa carreira, tá certo? A minha eu vou prender porque eu acho que fica melhor. Então, agora eu vou vir aqui, ó, nas alcinhas que ficam atrás do ponto alto e vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Prendi com ponto baixo, vamos novamente aqui para os próximos 3 pontos altos, onde vamos trabalhar
um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui na minha parte reta e já volto, tá bom? Porque é apenas uma repetição de pontos. Prontinho, pessoal, só deu uma super adiantadinha aqui, então. Vou virar do lado avesso para vocês verem aqui melhor. Eu trabalhei sempre os 3 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto, e ao invés de trabalhar a correntinha, eu prendi aqui, onde a direção daqueles 4 pontos altos, e os 4 pontos altos a gente trabalhou aqui antes e depois do ponto picô, eu prendi aqui com ponto baixo. Aí, aqui você pode pegar em 2 alcinhas, ou você pode pegar em 3, tá? Pra ficar mais firme aqui o seu ponto baixo. Aí, cheguei aqui na minha parte oval. Nesse primeiro botãozinho aqui, ao lado das correntinhas, eu trabalhei os 3 pontos altos e prendi com ponto baixo normal. Agora, em toda essa parte oval aqui, eu vou fazer um aumento da seguinte forma. Vou trabalhar o ponto sobre ponto novamente, continuando aqui com os 3 pontos altos. Ao invés de apenas prender com ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou pegar aqui na alcinha antes e depois aqui na direção do ponto picô e vou prender com ponto baixo. Aí, após prender com ponto baixo, eu laço direto, vou para o próximo ponto alto aqui e volto a fazer um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, a minha única alteração que eu vou ter é uma correntinha antes do ponto baixo. Depois, não tem necessidade de fazer, tá bom? E atrás vai ficar desta forma aqui. Então, fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui, pego por trás das minhas pétalas antes e depois aqui na direção do ponto picô, prendo com o ponto baixo. Prendi, laço direto para o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizei aqui os 3 pontos altos, como a gente está na parte oval, eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui atrás das minhas pétalas e vou prender aqui com ponto baixo. Prendi, laço direto, vamos para o próximo ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer assim por toda a parte oval. A gente faz os 3 pontos altos, que é o ponto sobre ponto, uma corrente, pega aqui a nossa pétala, pega aqui nas alcinhas de trás e prende com ponto baixo. Prendeu, vamos direto para o próximo ponto alto e a gente trabalha ponto sobre ponto. Então, aqui a gente continua fazendo os 3 pontos altos. Então, aqui eu vou mostrar do lado avesso para vocês como é que ficou. Fica da mesma forma aqui, a única diferença é uma correntinha que a gente fez antes de prender com ponto baixo. Vou dar uma pequena adiantadinha aqui, até chegar na direção aqui do último botãozinho aqui ao lado das correntinhas e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui, então, e estou finalizando a minha primeira parte oval. Sempre fazendo os 3 pontos altos, ponto sobre ponto, aí eu trabalho uma corrente, venho aqui na parte de trás aqui das minhas pétalas e prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, laço direto para os próximos 3 pontos altos e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Novamente, após ter feito os 3 pontos altos, faço uma corrente, pego aqui nas alcinhas de trás, você pode pegar 3, 2, 4, tá bom? Pode ser da forma que você achar melhor. Prendi com ponto baixo, laço direto para os próximos 3 pontos altos e agora eu trabalho 3 pontos altos. Aqui, pessoal, no nosso botãozinho, ao lado das correntinhas, que é este que eu estou trabalhando aqui, ó, ao lado das correntinhas, aí eu não vou fazer corrente, eu já vou iniciar aqui como se fosse a parte reta. Então, eu trabalhei os 3 pontos altos, eu vou direto sem fazer correntinha, pegando aqui nas alcinhas de trás e prendo com um ponto baixo. Novamente, vou lá nos próximos 3 pontos altos e sigo fazendo os 3 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Finalizei os 3 pontos altos, vou direto aqui para a próxima pétala e prendo com ponto baixo. Novamente, laço direto para os próximos 3 pontos e sigo fazendo ponto sobre ponto. Finalizei aqui os 3 pontos altos, venho direto aqui, pego nas alcinhas de trás e prendo com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer, pessoal, essa repetição a volta toda. Vou mostrar aqui do lado avesso, porque não dá para visualizar aqui do lado direito. Então, os nossos aumentos aqui na parte oval, ficou aquela uma correntinha que a gente fez antes de prender com ponto baixo.
Então, o nosso avesso ficará desta forma aqui. Aí, a gente vai finalizar toda essa parte reta aqui, seguindo a mesma repetição que a gente fez aqui deste lado. Então, assim, as nossas pétalas vão ficar bem presas aqui e não vão ficar mais enroladinhas, tá bom? Como é apenas uma repetição, você vai continuar fazendo aqui, sempre fazendo os 3 pontos altos, prende com ponto baixo. 3 pontos altos, prende com ponto baixo. Até chegar aqui neste botãozinho ao lado das correntinhas. Após fazer esse primeiro botãozinho aqui ao lado das correntinhas, aí nesses outros todos aqui a gente trabalha uma corrente e prende com ponto baixo. Faz 3 pontos altos, uma corrente, prende com ponto baixo. Até chegar aqui no nosso último botãozinho ao lado aqui das 3 correntinhas, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já estou finalizando a minha parte oval. Vou virar aqui do lado avesso para mostrar para vocês melhor. Então, a única diferença da parte oval com a parte reta é que na parte oval eu fiz uma correntinha antes de prender com ponto baixo. E a gente sempre continuou com o bloquinho em cima do bloquinho anterior, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui a minha última pétala aqui, o último botão ao lado do botãozinho aqui das duas correntinhas. Então, neste, eu ainda faço aqui uma correntinha antes de prender com ponto baixo. Então, fiz os 3 pontos altos, uma corrente, pego aqui em 3 ou 2 alcinhas e prendo com ponto baixo. Após prender com ponto baixo, aí eu laço direto, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. E sigo fazendo bloquinho em cima do bloquinho anterior. Então, a gente continua aqui com 3 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Aqui, a gente tá na nossa pétala ao lado das duas correntinhas. Então, aqui, eu vou direto aqui, sem fazer a correntinha de aumento. E prendo com o ponto baixo. Agora, aqui, eu vou para o próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiquei novamente com os 3 pontos altos. Agora, eu vou direto aqui, pego nas alcinhas de trás e prendo com um ponto baixo. Prendi, para finalizar essa carreira, a gente vai vir na terceira corrente equivalente ao ponto alto e vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Então, vou mostrar aqui do lado avesso como que ficou para vocês poderem visualizar melhor, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer agora uma carreira de pontos fechados. E a gente vai novamente prender aqui a pontinha aqui do nosso picôzinho para ficar bem em pezinho aqui as nossas pétalas, tá bom? Então, aqui no mesmo lugar onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou subir com 3 correntes equivalente ao ponto alto. E em todos os lugares onde eu tenho os 3 pontos altos, eu vou continuar fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. No ponto baixo aqui que a gente prendeu, eu vou laçar o meu fio, vou introduzir aqui e vou tirar apenas a laçada do ponto alto, essa primeira. Então, eu vou fazer como se fosse aqui meio ponto alto. Só que eu vou tirar apenas essa laçada. Quando eu for finalizar aqui o ponto alto, eu vou voltar aqui no picôzinho, vou pegar nas alcinhas de trás e agora eu puxo aqui tudo de uma vez só. Então, a gente fecha o ponto alto e prende aqui o picôzinho, tá bom? Agora, a gente laça direto e vai para o próximo ponto alto. Aqui eu trabalho um ponto alto normal. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui a gente fica com os 3 pontos altos. Vou mostrar aqui do lado avesso para vocês verem melhor. A gente faz um ponto alto em cima do ponto baixo. Só que eu aproveitei e prendi aqui o meu picôzinho, tá bom? Porque aí vai ficar mais em pezinho aqui, não vai ficar enroladinho. Então, agora eu cheguei no ponto baixo novamente. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou buscar o fio e vou tirar apenas essa primeira laçada do ponto. Para finalizar essas laçadinhas aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui nessas duas alcinhas que ficam atrás do ponto picô. Aí, eu busco o fio tirando aqui tudo de uma vez só, ficando desta forma aqui. Agora, eu laço o meu fio direto, venho para o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto normal. E sigo fazendo aqui o ponto sobre ponto. Por toda a nossa parte reta, a gente vai fazer essa mesma repetição. A gente trabalha aqui ponto sobre ponto. Quando chega aqui no ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha, vou tirar aqui a primeira laçada do ponto alto. Ao invés de buscar aqui e fechar o ponto alto dessa forma, eu vou desmanchar aqui novamente para vocês verem. Eu vou introduzir aqui o meu fio e vou tirar apenas a primeira laçada. Quando eu for fechar aqui, eu vou buscar aqui
passando a agulha dentro dessas laçadinhas que fica atrás aqui do ponto picô. Aqui é mais chatinho de pegar assim, pessoal, mas dá pra pregar. Porque o tapete tá grande, tá pesadinho. Deixa eu chegar aqui pra frente. Então, a gente vai introduzir aqui a agulha. Caso você queira, você pode pegar também aqui mais próximo também, tá bom? Não precisa ser necessariamente nessa laçadinha aqui atrás do ponto picô. O meu, eu fiz o ponto picô aqui mais apertadinho, aí fica mais difícil aqui de pegar. Mas, então, eu vou passar aqui a minha agulha. Passei, aqui mostrou do lado direito. Então, vou desmanchar e vou passar apenas na alcinha de trás aqui, certo? Aqui eu passei apenas em uma. O legal é você passar em duas, para não ficar muito soltinho aqui o seu ponto. Agora sim, eu passei e não vou mostrar do lado direito. Então, aqui eu tiro as duas laçadas de uma vez só. Caso você queira deixar assim, você pode deixar também. O meu eu vou prender para ficar tudo assim em pezinho, tá bom? Então, eu vou fazer por toda essa parte reta aqui, voltando a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, pessoal, trabalhei aqui o ponto sobre ponto. Quando chego aqui no nosso ponto baixo, vou introduzir a minha agulha, vou fazer aqui como se fosse fazer o ponto alto, e ao invés de fechar o ponto alto agora direto, eu pego na alcinha de trás aqui do ponto picô e fecho aqui direto. Aí, eu laço aqui direto, vamos para o próximo ponto alto e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto novamente. Finalizei aqui o ponto sobre ponto, vamos trabalhar agora no ponto baixo. Então, eu vou introduzir e vou fazer como se fosse fazer o ponto alto. Ao invés de fechar o ponto alto, eu vou pegar aqui nessas alcinhas que ficam atrás do ponto. Elas são mais difíceis de pegar, mas dá pra pegar. Aí, a gente vem aqui e tira as laçadinhas direto. Agora, a gente vai novamente para o próximo ponto e trabalha ponto sobre ponto. Aí, assim, pessoal, a gente vai sempre prendendo aqui as nossas pétalas e vai ficar desta forma aqui, bem presas, tá bom? Do lado avesso, vai ficar desta forma aqui. Em todos os lugares onde tinha o ponto alto, a gente trabalhou ponto sobre ponto. E em todos os pontos baixos, a gente trabalhou o ponto alto e aproveitou para prender aqui o nosso ponto picô, tá bom? Eu vou dar uma pequena adiantada na minha parte reta e já volto pra gente poder fazer a nossa parte oval juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, por toda a minha parte reta. E os nossos botõezinhos, nossas pétalas vão ficar bem presas desta forma aqui, tá vendo? Então, a gente fez aqui o ponto sobre ponto. E em todo lugar onde a gente tinha o ponto baixo, a gente prendeu aqui a nossa pétala, tá certo? Então, aqui eu já trabalhei aqui, prendendo a minha pétala. E já trabalhei aqui meu primeiro ponto alto. Aqui a gente iniciou a nossa parte oval. Na nossa parte oval, a gente continuou aqui fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou continuar fazendo os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui a gente tem a nossa correntinha, então, eu vou passar aqui por fora da correntinha e vou trabalhar um ponto alto para ficar aqui mais fechadinho. Fiz aqui o ponto alto, agora no ponto baixo eu vou fazer os mesmos dos anteriores. Eu vou fazer como se fosse fazer o ponto alto e quando eu ficar com as duas laçadinhas para fechar o ponto alto, eu vou voltar aqui na minha pétala, vou pegar aqui nessas alcinhas que ficam atrás aqui do nosso ponto picô, e tiro direto aqui, finalizando o ponto alto e prendendo aqui a nossa pétala. Aí, eu laço direto para o próximo ponto e trabalho aqui um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui eu não vou trabalhar aumentos, eu vou apenas fazer o ponto sobre ponto e onde eu tenho a correntinha, eu vou trabalhar agora o ponto alto. Então, aqui é o nosso aumento, aquela correntinha que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer um ponto alto aqui. Agora, no ponto baixo, eu vou fazer como se fosse fazer o ponto alto, vou pegar aqui nas alcinhas de trás aqui do ponto picô, que é mais difícil de pegar, mas dá pra pegar, e tiro todas as laçadas de uma vez só. Tirei, vamos novamente para o próximo ponto alto, e vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizado o ponto sobre ponto, vamos fazer um ponto alto aqui dentro do espaço. Feito o ponto alto no espaço, a gente vai trabalhar aqui no ponto baixo, fazendo meio ponto alto, a gente não vai fechar o ponto alto. Aí, a gente vai pegar aqui nas duas alcinhas que ficam atrás do ponto picô e vamos tirar direto as duas laçadinhas, ficando desta forma aqui. Então, a gente vai fazer essa repetição a volta toda. Por toda a parte onde tem os nossos bloquinhos de 3 pontos altos, a gente segue fazendo ponto sobre ponto. Finalizou aqui o ponto sobre ponto, na parte oval a gente tem a correntinha antes do ponto baixo. Então, na correntinha aqui a gente vai trabalhar um ponto alto, pegando por fora.
E agora, onde a gente tem o ponto baixo, que a gente tinha prendido aqui a nossa pétala, a gente faz como se fosse fazer o ponto alto. Com as duas laçadinhas aqui, agora, a gente vai pegar aqui atrás do ponto picô, pega aqui nas duas alcinhas e tira direto, prendendo aqui as nossas pétalas para ficar desta forma. Então, como é apenas uma repetição, pessoal, vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu tapete. Lembrando que na parte oval, em todo lugar onde a gente tem uma correntinha, vamos trabalhar aqui um ponto alto aqui no espaço de uma corrente, certo? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantadinha. Vou mostrar aqui do lado avesso para vocês verem como é que ficou aqui a nossa parte oval. Então, o meu não embabadou, o meu ficou assim bem certinho, tá vendo? Então, eu apenas trabalhei naquela correntinha, a gente trabalhou um ponto alto. Então, aqui eu estou no meu último aumento aqui, que é a última correntinha que eu fiz na pétala, ao lado da nossa pétala, ao lado das correntinhas. Lembra? Até aqui a gente trabalhou nossa parte oval. Então, em todo lugar onde a gente tem os bloquinhos, a gente continua fazendo ponto sobre ponto. E agora, aqui, para finalizar, no espaço de uma correntinha, eu trabalho um ponto alto pegado por fora. E agora, aqui no ponto baixo, eu faço que nem se fosse fazer um ponto alto, só que eu não fecho. Agora, eu vou passar aqui nas duas alcinhas aqui atrás do meu ponto picô, busco o fio e tiro todas as laçadas de uma vez só. Agora, vamos direto para o próximo ponto alto e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, a única diferença da nossa parte reta para a parte oval é que onde a gente tem aquele espaço de uma correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto. E a nossa parte oval ficará desta forma aqui. E os nossos botõezinhos, as nossas pétalas, vão ficar todas presas desta forma, certo? Então, como é apenas uma repetição, eu vou finalizar toda essa parte reta aqui, trabalhando o ponto sobre cada ponto alto feito. E em todo lugar que eu tenho ponto baixo, eu faço que nem se fosse fazer o ponto alto. Pego aqui nas duas alcinhas de trás e tiro todos os pontos de uma vez só. Aí, eu vou direto para o próximo ponto alto e trabalho ponto sobre ponto. Na parte oval, a gente vai repetir tudo que a gente trabalhou deste lado. Como é apenas uma repetição, então, eu vou dar uma grande adiantada e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui, então, sempre trabalhando da mesma forma. Eu fui fazendo ponto sobre ponto. Onde eu tinha espaço de correntinha, eu trabalhei o ponto alto. Onde eu não tinha, apenas um ponto alto em cima do ponto baixo. E no ponto alto, onde a gente fez aqui, ó, em cima do ponto baixo, a gente prendeu aqui o nosso ponto picô. Então, já estou finalizando aqui, fazendo ponto sobre ponto. Apenas um ponto alto sobre cada ponto alto feito na carreira anterior. E como eu disse agora mesmo, no ponto baixo, a gente faz como se fosse fazer o ponto alto. Só que antes de fechar o ponto, a gente busca aqui, pegando as duas laçadinhas aqui atrás do ponto picô e fecha aqui, prendendo o ponto picô aqui, para ficar bem pezinho desta forma. Para finalizar, vamos na terceira correntinha equivalente ao ponto alto e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer apenas um ponto baixíssimo para ficar mais firme. Vou puxar aqui um pedaço maior de fio e vou cortar, porque a parte aqui em verde já ficou finalizado. Então, pessoal, como eu disse anteriormente para vocês, para quem não quiser fazer aqui com as florzinhas, o lado avesso ficará desta forma aqui. Então, você pode trabalhar aqui apenas o lado avesso, por isso eu fiz assim. E agora, a nossa parte verde ficou bem fechadinha. E agora, a gente vai voltar a trabalhar com o fio natural, certo? Então, eu vou virar aqui, pessoal, na direção aqui da nossa parte reta, certo? Aqui, eu vou prender o meu fio natural novamente. E vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vou pegar aqui, mais ou menos na direção, pessoal, desse primeiro ponto agarradinho aqui do nosso bloquinho, tá vendo? Aqui, eu estou prendendo na direção do nosso terceiro ponto aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou buscar essa laçadinha aqui do ponto, certo? Vou buscar aqui e vou deixar meu nozinho lá atrás. Agora, eu vou fazer, pessoal, uma correntinha para servir aqui como se fosse um ponto baixo. Depois, eu vou finalizar aqui com ponto baixo, tá bom? Vamos para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo agora, por toda a volta do meu tapete, um ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior.
Então, a gente vai fazer apenas uma carreira de pontos baixos. Então, a gente não vai trabalhar nenhum aumento aqui nessa carreira. Nessa parte reta, a gente trabalha aqui ponto sobre ponto e na parte oval também um ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantadinha e já volto, tá bom? Bom, pessoal, para que nosso vídeo não fique muito longo, eu vou deixando a terceira parte da nossa videoaula por aqui. É só você finalizar toda a carreira de pontos baixos sem fazer nenhum aumento. E eu volto então na quarta videoaula para a gente fazer o restante aqui da nossa parte cru e dar início ao nosso detalhe em rosa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!